Meus irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amados irmãos e irmãs, diante do Evangelho ainda há pouco proclamado, nós podemos repetir com toda alegria e convicção: somos todos bem-vindos a esta casa, porque somos todos irmãos e irmãs em Cristo. O que é necessário para fazermos parte da família de Jesus? Fazer a sua vontade, fazer a vontade do Pai. Todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Claro que é desejo de todos nós fazermos parte da família do bom Jesus. Não só como devotos, mas como seguidores verdadeiros. Não só como quem suplica ao bom Jesus graças diante das dificuldades e dos desafios, mas como quem deseja viver tudo aquilo que ele nos propõe. Não só como quem olha para a sua cruz e contempla a beleza deste retábulo, mas como alguém que deseja viver e viver o amor como ele viveu, entregando a sua vida por nós e suplicando a Deus por todos nós. Assim também devemos viver, meus irmãos. Fazer a vontade de Deus é amar verdadeiramente as pessoas. Fazer a vontade de Deus é ter um coração misericordioso como o do bom Jesus. Fazer a vontade de Deus é ser compassivo como o bom Jesus. Fazer a vontade de Deus é não olhar meramente com os olhos da face. Os olhos da face, eles me permitem ver, mas às vezes eu não consigo enxergar a dor, o sofrimento do outro, e por isso eu não me comprometo com o outro. Eu estando bem, problema do outro. Às vezes não falamos assim, mas agimos assim, pela nossa indiferença. Então é preciso estarmos atentos. Os familiares de Jesus vão ao encontro dele, mandam chamá-lo lá fora, porque diante das atitudes de Jesus, diziam que ele tinha enlouquecido. Imagine. Às vezes nós ouvimos as pessoas falando isso, né? Se alguém pega parte dos seus bens e distribui, a pessoa diz assim: fulano é louco. Na última semana, os noticiários lançaram uma criança de 8 anos, indiana, que recusou uma fortuna de milhões para ingressar no monastério. Para muitos de nós, vamos dizer, essa menina é louca. Porque para nós, muitas vezes, o que vale, o valor essencial está nas coisas e não no ser. Invertemos os valores. O valor não está mais na pessoa humana, não está mais nas suas escolhas,
não está mais no caminho que ela deseja fazer, às vezes até de libertação dos bens. Para nós, o valor está em acumular cada vez mais coisas. E Jesus, diante da ganância dos sumos sacerdotes, dos doutores da lei, dos fariseus, de todos aqueles que cada vez mais exploravam o povo, ele tem uma palavra de denúncia. E tudo isso vai culminar no momento que ele chega no templo e derruba a mesa dos cambistas e faz aquela desordem no templo, ou seja, quer ordenar o templo, né? Porque a desordem que Jesus faz é o desejo de colocar ordem naquele espaço e diz: por acaso vocês querem fazer da casa do meu pai uma casa de comércio? Então, para este povo, ele estava louco. E é esta denúncia que fazem. E os familiares vão ao encontro de Jesus para tentar retirá-lo, com medo, receio de que de fato fizessem algo a ele. E Jesus nos dá essa declaração tão profunda e tão bonita, tão cheia de sentido e de verdade de Deus. Porque a família de Jesus, meus irmãos e irmãs, é muito mais ampla do que a família simplesmente de sangue, de consanguinidade. E a família nossa também vai para além de todos nós, porque somos irmãos e irmãs em Cristo. E se assim o cremos, que somos irmãos e irmãs no bom Jesus, nós não podemos ser indiferentes à dor daqueles que sofrem, porque ele é membro da nossa família. Nós não podemos ser indiferentes àqueles que sofrem com a depressão. Não podemos ser indiferentes a quem passa por preconceitos, por injustiças, por maldades, porque nós estamos sendo omissos. E aqui está talvez o maior pecado da humanidade, omissão. E nem sempre nós nos acusamos dele. Quantas vezes nós poderíamos fazer o bem aos nossos pais, mas por causa dos nossos trabalhos, por causa das nossas acomodações, por causa do nosso lazer, nós não o fazemos, nem os visitamos. Quantas vezes poderíamos fazer melhor para cuidar, educar nossos filhos, mas estamos preocupados em dar coisas, em encher de bens materiais e estamos deixando de dar aquilo que é essencial. Quantas vezes até queremos estar com as pessoas, mas não queremos ouvir as pessoas, em suas necessidades, em suas dores, em seus sofrimentos. Quantas vezes olhamos com indiferença para aquele embriagado que está pela rua? Quantas vezes até falamos mal das famílias que têm muitos filhos? Aí, colocando o menino no mundo é para sofrer. Ao invés de estendermos nossa mão e nos preocuparmos em ajudar. Compreendem o que o padre está dizendo? A que ponto nós vamos chegando? Dizemos fazer parte de uma mesma família, mas não tratamos todos os irmãos da mesma forma. Eu espero que na família de vocês todos sejam tratados iguais. Vocês têm irmãos? Tem? Né? A gente até discute, não é? De vez em quando a gente até pega firme um com o outro, mas a gente se ama. E se algum deles necessita de algo, aí junta todo mundo para fazer vaquinha, para ajudar. Não sei se com vocês é assim. Mas tem que ser.
E nós precisamos ter esse olhar, como o olhar de Cristo, que vai para além das aparências. Às vezes nós olhamos a pessoa, vemos a pessoa, às vezes num estado triste, e nós já criamos um bloqueio com o nosso preconceito. Quem é meu irmão? Quem é minha irmã? Quem é minha mãe? Que o bom Jesus nos conceda a graça de fazermos parte da sua família. Que Ele nos conceda de fato a graça de fazermos a vontade de Deus. Quando você for falar mal do seu irmão, se pergunte se esta é a vontade de Deus. Quando você for olhar o outro com preconceito, se pergunte se esta é a vontade de Deus. Quando você for maltratar os seus pais, seus amigos, seus filhos, seus irmãos, se pergunte se esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós? Que vivamos o amor verdadeiro, desinteressado. Que possamos fazer como Cristo fez, sempre, colocando a vida a serviço de todos. Então que Ele nos ajude a viver assim. Que Ele retire do nosso coração todo o preconceito, toda a mágoa, todo o rancor, tudo aquilo que vai nos impedindo de viver a sua palavra. E é preciso pedirmos ao bom Jesus que nos conceda esta graça, meus irmãos. Porque o nosso coração é um terreno onde todo tipo de semente é lançada. Sementes boas, mas existem também ervas daninhas lançadas nele. Deus nos livre de deixá-las crescer, né? Quando elas crescem, criam raízes profundas e é difícil de eliminar. Então que Deus nos ajude a desenvolver sempre em nosso coração a semente do bem, para que, fazendo a sua vontade, de fato sejamos todos irmãos e irmãs em Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.